Olá, boa noite. Hoje a gente vai conversar com Larissa. Larissa Machado é educadora, ela é pedagoga há 25 anos, tem uma vasta experiência em educação e foi minha convidada de hoje para conversar um pouco sobre disciplina positiva. Eu acho que a gente vive um momento em que a gente está tendo que aprender a educar mesmo de uma maneira diferente do que a gente foi educado. Então, eu convido vocês a assistirem, ouvirem o que é disciplina positiva e como que dá pra gente aplicar isso na vida, né, da gente, na vida pessoal, inclusive em escolas. Larissa é pedagoga há 25 anos, como eu falei. Ela é especialista em psicopatologia da infância e psicologia escolar pela PUC e fez o mestrado em psicologia da educação pela Unicamp. Eu tô esperando ela aparecer aqui pra eu convidá-la. Deixa eu ver se ela já apareceu. Lara entrou. Agora deixa eu convidar. Lari, você tem que me solicitar o convite. Saia e entre de novo lá. Pronto. Eu já solicitei, ela já deve estar entrando. Oi, Oi, e aí, oi. Pati? Tudo bom lá? Tudo jóia, e você? Tudo em paz. Tudo Queria agradecer direitinho. muito por esse convite de estar aqui no seu Oi, portal, PC, podendo falar dessa temática que é eu tão que importante. agradeço. Eu que agradeço. Fiquei muito honrada poder conversar com Que você, bom. te reencontrar por esse Pois é, canal, né? pois E poder é. falar de um tema que tanto tem mexido com as famílias, ainda mais agora, numa situação de pandemia. Sim, sim, eu acho que é um bom momento para a gente pensar, Sim. né? Então, eu queria que você falasse um pouco, contasse. Algumas pessoas não sabem o que é disciplina positiva, né? Como começou, qual é a história, como surgiu. Situa um pouco a gente nesse assunto, né? Eu me Tá. incluo nisso. Vamos lá. Então, a disciplina positiva, ela surge nos Estados Unidos, década de 90. A Jen Nelson, que é a criadora, hoje ela tem uma equipe imensa, mas ela é da Califórnia, ela tem 7 filhos, 22 netos. Pensar uma mulher americana que não tem nenhum suporte, Uhum. com 7 filhos na década de 90, a gente pode imaginar o que é que ela não passou dessa Sim. questão de ser uma mãe e educar os filhos sem nenhuma rede de apoio. E foi daí que surgiu as pesquisas dela como mãe, para Uhum. tentar educar essas 7 crianças que estavam sob a sua tutela, né, sobre a sua responsabilidade. E ela começou Muito a menos eu estudar. tô para enlouquecer. Pois é, imagine, a gente Uhum. imaginar que mulher corajosa Pois que é. ela desde o início foi. Vamos lá, Jane. Construiu um império e muito motivada pela maternidade. Hoje ela é terapeuta Sim. de casal, de família, e construiu a Associação de Disciplina Positiva Americana e se espalhou pelo mundo inteiro. Uhum. A disciplina positiva está no mundo todo, né? Em todos os Uhum. países a gente tem um evento anual que reúne essas pessoas que seguem isso e que defendem esse tipo de proposta educativa. E chegou no Brasil há uns 5 anos atrás, quando ela esteve aqui com Fernanda Lee, que é uma brasileira que foi morar nos Estados Uhum. Unidos e conheceu toda a Uhum. proposta, a conheceu e começou de fato a trabalhar com ela. Então, é uma coisa recente aqui, mas é uma Uhum. filosofia de educação que já tem aí quase 20 anos, né? Ou mais de 20 anos. Mais, né? 90. É, é fazendo aí mais de 20 anos. Hoje a gente É. tem, Paty, assim, obras traduzidas em português. Acho que isso também foi um grande boom, porque a Uhum. literatura ela tem mais de 18 livros. Ela tem treinamento para formação de professores, quer dizer, disciplina positiva em sala de aula, nos ambientes Uhum. familiares, profissionais de saúde. Então, de fato, o que ela defende, o que a gente que conhece, estuda, se apaixona, é porque é o modelo de relacionamento humano. É Uhum. uma proposta de você poder se relacionar com as pessoas ao seu redor, do seu convívio, de maneira mais Uhum. respeitosa. E isso, se você pensar nas crianças, mais ainda, porque a gente acredita que a criança vai se formando e vai sendo o que ela
nas relações com as pessoas que ela Uhum, convive. E a gente pensar um pouco assim, que uhum, eu via muito os pais perguntarem, muito aflitos, e aí eu conto o meu percurso, eu comecei uhum, a conhecer a disciplina positiva também pela maternidade. Eu sou uma pessoa uhum, que eu estudo moralidade humana, meu mestrado foi em desenvolvimento moral, então sempre trabalhei uhum, em escola com a proposta de implementar um ambiente democrático, cooperativo, onde as crianças uhum, participassem desse ambiente, tendo voz, tendo uhum, elaboração de combinados, porque isso é uma aposta que você vai construir autonomia se você tiver efetivamente uhum. uma voz nesse ambiente. Sim. Mas isso tudo, quando chegou um período na minha casa, meus filhos começaram, né, a entrar na adolescência e começaram os grandes embates, que até então eles eram Uhum, muito adequados, eram meninos que uhum, respondiam muito bem. E aí a gente foi questionar e eu vi muitos sentimentos meus sendo retratados pela fala dos pais. Os meninos não obedecem mais. As uhum, crianças não submetem mais a uma ordem arbitrária como era a nossa geração. uhum. Bastava nossos pais olharem para a gente, dar ou Um bater o rabo de pé, olho, um rabo né? de olho, bater um pé, que aquilo já tinha um efeito instantâneo, a gente Uhum, sabia que a gente estava passando do limite. E uhum. a gente nota que essa geração contemporânea, isso não tem nenhum eco. E Não. aí, claro que surge a aflição dos pais, porque o que nós sabemos fazer foi o que nós Sim. recebemos dos nossos pais. Claro, a gente aprendeu a ser mãe com o que a gente recebeu. E aí, quando a gente põe em Uhum, prática isso, a gente não vê nenhum efeito. Aí começou realmente essa busca e ela defende isso, né, na obra uhum, dela, assim, por que tá tão difícil educar os filhos na atualidade. E ela traz algumas hipóteses, né? Ela traz uma uhum, hipótese que é justamente a queda de modelos de submissão. Se a gente pensar dentro da uhum. própria família, historicamente a mulher submetia às ordens do pai. Ó, seu pai vai chegar, né? Ó, vou falar com seu Sim. pai. Tinha uma certa hierarquia muito clara para os filhos, Uhum, assim, e patrão e empregado, né? Era muito uma relação vertical, e dentro de casa uhum. principalmente, né? O E as pai mães trabalha estavam mais em casa, isso. As mães estavam em né? casa e tinha essa lei que chegava externa e que, né, dominava Uhum, tudo. Isso uhum, claramente já está mais do que debatido. A gente sabe que estão dentro do modelo familiar, as relações entre homem e mulher estão mais horizontais, né? Ambos estão dividindo uhum, papéis, a mulher está no mercado de trabalho, também partilhando das questões financeiras da família. Então, essa uhum, referência de quem manda e quem obedece, de fato, né, foi muito diluída, não tá claro para as crianças isso. Então, uhum, isso acho que é a primeira referência nessa essa questão de submissão. Não é uma coisa que eles assistem, então também eles uhum, não têm referência de submissão, que é muito bom. uhum, E a outra questão é uma geração que está muito acostumada a ter facilidades. Essas coisas estão muito, de maneira geral, né? Chegam muito fácil, a superproteção, esses pais estão, essas mães que estão fora do lar e ganham esse mercado de trabalho, ganham essa projeção profissional, uhum, carregam a grande culpa, isso é uma coisa ainda uhum. no nosso inconsciente Sim, coletivo, sim, né? sim. E que a gente acaba tentando compensar isso Uhum. numa ausência de autoridade, né? E numa No lar, super proteção. sobre proteção. Então, juntando esse cenário, a gente vê os meninos sendo difíceis de ser educados. E aí vai se construir todo o arcabouço teórico, que ela tem um fundamento em Adler, que Adler vem da Uhum, psicanálise, mas depois se uhum, separa de Freud por ter realmente pontos de vista divergentes, uhum, e também Rudolf, né, Dworkis, que é outro uhum, teórico que ela fundamenta, e ela constrói uma filosofia, ela chama de filosofia, porque ela tem, na verdade, princípios basilares uhum. e que se define toda a relação. Não Que sei se, coisa né, boa. em termos históricos, assim, para contextualizar o que é da onde Sim, surge, né, como perfeito, chegou aqui. perfeito, perfeito. E essa é uma queixa que a gente mais ouve, né? É da dificuldade, principalmente com adolescentes, né? Que quando começa um questionamento, um enfrentamento, o adolescente já é questionador por natureza, né? Natureza. Nós já fomos questionadores, mas era um questionamento diferente. E hoje em dia eu acho que eles estão muito mais embasados até com essa coisa das informações. Então eles argumentam mais e argumentos coerentes, não é argumentar só de. Eles têm uma argumentação mais coerente, né? E eu acho que aí tem tido uma dificuldade porque a gente está nos modelos
né, tradicionais. Isso. A gente não ganha mais pela força. Não se educa mais pela força. Isso não se educa, não é porque a gente questiona, não é porque a gente está criticando, não, porque não chega. Né? A gente tem que construir com essas crianças uma proposta de muito convencimento mesmo. Né? De ter um cuidado de argumentar, de ter argumentos realmente consistentes, que possa ter se ofertar uma explicação. Imagina os adolescentes, mas ainda que já tem, como você falou, um campo de informação, acesso a essa informação de maneira muito cotidiana. Sim. Então, o que ela muito nos ajuda a entender é virar uma chave de um olhar para a criança como alguém que merece dignidade e respeito. Ela tem ela tem um indivíduo, um sujeito de direito, que historicamente a gente dizia o quê? Criança e cachorro ficam na cozinha. Criança aqui não tem voz, não tem vez. Criança não tem querer. Isso a gente ouviu muito, né? A criança não participava das questões familiares. Então tinha uma segregação mesmo. E hoje a gente vê que a criança é sujeito. Não é adulto, não vai participar de tudo, mas ela é vista em termos de olhar sobre a infância, de olhar sobre essa criança como alguém que tem vontade, tem desejo, tem sentimentos, tem os direitos e basicamente é uma pessoa. E se uma pessoa merece ser tratada com respeito e com dignidade. Quais são, Lari, assim, vocês têm uns pilares, como funciona essa questão da disciplina, né, positiva? Eu entendi todo esse contexto, né, até como foi construído, mas na prática, como funciona essa ajuda? Como é que funciona a disciplina, né, positiva na prática? É uma pergunta muito boa, porque a gente tem uma série de ferramentas práticas para se ensinar aos pais, para munir eles de estratégia, mas eu defendo muito que as ferramentas por si só, sem a mudança de olhar, ela não tem efeito. Então, mais do que a ferramenta, a gente se colocar, né, como sujeito que olha para essa criança numa via de respeito mútuo. Então, esse é o primeiro princípio. É tentar, sabendo que nós somos autoridade, os pais têm um lugar de autoridade, têm um lugar da palavra final, mas a gente precisa exercitar isso de um lugar de quem respeita esse outro, que é uma criança, mas é alguém, como a gente discutiu um pouquinho, é alguém que é uma pessoa. Então, isso é a primeira... baixar esse olhar, né? Isso. Qual é a primeira... Sim, Larissa, como é que você traduz isso numa prática? Quando a gente considera que a criança está chorando, a gente não fala, engula o choro. Ih, você está fresco. Esse olhar. Quando a gente fala, você está sofrendo, eu vi que você ficou muito aborrecido com a sua mãe, eu percebo que você está chateado, você queria muito esse brinquedo e eu não te dei. Então, quando você olha para a criança e entende que por mais que pareça bobagem, ela está fazendo, né, chorando porque quer um brinquedo, e você entende que aquilo é legítimo e reconhece isso, isso é manifestação de respeito. A criança, né, na condição dela de criança, quando quer uma coisa e não consegue, não quer dizer que eu vou dar, mas eu vou reconhecer que aquilo realmente a frustra. Sim, importante dizer que não quer dizer que você vai dar. Vai dar. Mas você reconhece aquele sofrimento. O tratamento que muda porque o meu olhar muda. Eu me implico me obrigo a respeitar essa criança. Um exemplo muito claro disso é que a gente às vezes passa o dia no trabalho, engolindo um monte de sapo, a gente não estoura com as pessoas, a gente se controla no trabalho, se controla na família, e a gente chega em casa, na primeira briga dos filhos, a gente vai e explode. Não é possível, vocês me... Acabei de chegar. Moça, estava trabalhando agora. Exatamente. Aí você trata essa criança de um jeito que você não trata mais ninguém. Você se permite, né, ofender, você se permite criticar, você se permite explodir com ela de um jeito que você não se permite com mais ninguém. Então, isso é uma relação desigual, isso é uma relação desrespeitosa. Quando a gente fala respeito mútuo, meu filho também merece o meu empenho em não explodir com ele. Igual eu me controlei no trabalho, na minha vida social, no resto dos lugares. Isso é um primeiro princípio básico, respeito mútuo. É eu me implicar como adulto, mesmo sabendo que eu tenho um papel diferente, mas em cuidar e olhar e me relacionar com meu filho na mesma perspectiva de respeito. De não fazer com ele o que eu não tolero que ele faça comigo. Quantos pais falam, isso eu posso. Eu sou seu pai, eu posso lhe gritar. Eu posso lhe bater. Então, nessa filosofia,
A gente pode até bater no seu filho, que ele bate algumas vezes, porque nós somos humanos, e às vezes perdemos o controle, às vezes nos estressamos, mas a gente reconhece para o filho que a gente perdeu o controle. Me desculpe, naquela hora eu bati em você. Você sabe que bater não é uma forma de a gente se relacionar com as pessoas. Sua mãe se descontrolou, eu quero lhe pedir desculpa por isso. Você nota que é diferente eu me autorizar a fazer isso, porque eu sou sua mãe, e eu reconhecer que o que eu fiz foi uma maneira de tratamento humano incorreto, do meu ponto de vista. Agressão física, violência, não é aceitável nessa relação de respeito mútuo, dentro da proposta de disciplina positiva. Não quer dizer com isso, Paty, que eu acho que eu preciso atrelar essa fala, para não parecer que a gente vai escutar, vai conversar, vai falar, e vai ficar como, né, uma mãe ou um pai bonzinho. Por outro lado, tenha o princípio da firmeza. A criança precisa encontrar em alguém uma referência, um norte, né, uma contenção. Isso, para qualquer ser humano se desenvolver bem, precisa de norte. A gente fala de borda, né? Pensa um rio que não tiver margem, ele vai escoar, vai se perder. Então, a margem vai, de fato, guiando essa criança. Então, os limites são essenciais. Eu posso dar um limite extremamente gentil, firme. Eu posso ser muito gentil nessa proposta de dizer, olha, eu reconheço que você está muito chateado porque eu não te dei o brinquedo que você quis. Você estava esperando muito isso, mas sua mãe disse que não ia te dar, que a gente ia passear no shopping e não ia comprar nada hoje, e vai ser assim. Pronto, sustentar o limite, sem precisar com isso, dar um monte de sermão, de lição de moral. Você não é possível, que você não aprende, eu falei com você que não ia dar, e você insiste, e você faz birra, e a gente vai ali, ó, e você, deixando um monte de marquinhas na criança. E a mensagem, que é, eu não vou te dar o brinquedo agora, porque não foi nosso combinado, se perde. Então, retomando o que você perguntou, acho que o princípio do respeito mútuo é base. Uma relação onde tem muito afeto, muita escuta, muito diálogo, mas também muita firmeza, muito limite. É uma junção dos dois lados, são essenciais. Amor, afeto e também limite, consistência, coerência. E, por exemplo, Lari, assim, quando adolescente, né, que eu acho que é uma população um pouco mais, talvez, trabalhosa, exigente nesse sentido, principalmente do limite, né? Quando a gente se fez um acerto, você deu esse limite, você combinou e há uma transgressão desse limite. Então, a gente está acostumado, como a gente foi criado, a nesse momento a gente entrar cortando algumas coisas, né? Então, assim, eu combinei isso com você, você não cumpriu sua parte, e eu vou... hoje você vai ficar sem celular, ou sei lá, qualquer outra coisa. O celular foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Que os pais mais usam, a retirada do celular. Né? Isso. Como é que isso é visto pela disciplina positiva? Quais são as outras alternativas que a gente teria a essa situação, por exemplo? Perfeito. Tem como eu falei a você do paradigma, a gente não entende e não defende essa ideia da punição, que ele vai aprender quando ele sofrer. Quanto maior a falha, quanto maior o mau comportamento, mais eu vou dar uma punição severa, porque ele vai sofrer, sentir, não vai esquecer e não repete. Então, é uma lógica muito da religião, né? De 10 Ave-Marias. De culpa, né? De culpabilizar e sofrer. Se eu sofro, eu me redimo, né, do meu pecado, né? Então, a gente acaba trazendo isso para o campo educativo e a gente condena isso, porque para a disciplina positiva é justo o contrário. É uma criança ou um adolescente se comporta melhor quando ele se sente melhor. Então, a gente trabalha muito mais com encorajamento do que com punição. Sim, Larissa, mas o adolescente combinou a coisa e descumpriu. Com o adolescente, parece que é mais difícil. Do que a criança. É muito mais fácil, porque já tem um acesso à cognição muito grande. E eles sabem o que estão fazendo. Eles não são bobos. Se criança já não é, imagine um adolescente. Já tem uma condição intelectual e maturacional muito desenvolvida. Então, o primeiro caminho com o adolescente, parte de qualquer coisa, é conexão. Com todas as crianças, mas com o adolescente também. É ir até o mundo dele. A gente poder se aproximar desse adolescente. A gente tem uma cultura de que o adolescente é o aborrecente, o adolescente dá trabalho, o adolescente é chato. A adolescência é uma fase muito potente, também de muita transformação.
Eles Uhum. sofrem, eles têm vários dilemas, é o corpo que está mudando, são as relações que mudam, as exigências, não é adulto, mas também não é mais criança. Tem um lugar ali do meio do Uhum. caminho que você Uhum. sabe bem. Então, é uma fase da vida que é cheia de conflitos. A gente precisa estar Uhum. perto, parar de julgar e se aproximar desse Uhum. universo. Quanto mais a gente se interessar pelo que eles gostam, pelo que eles se interessam, se aproximar desse mundo, mais a gente consegue ter um canal de diálogo Uhum. produtivo. Primeira coisa, se a gente começa a ficar na disputa de poder, vai perder esse Sim, sim, adolescente, porque sim. é o que eles mais fazem, testar o outro, Uhum. né? Medir Uhum. força. Se a gente vai Sim. querer vencer pela força, é, Uhum. né, Uhum. é guerra vencida, porque eles vão Sim. até o fim. Então, a primeira dica que eu coloco é a gente tentar fazer uma relação realmente de conexão, de sair Uhum. dessa batalha, ok? Então, como é que Uhum. eu faço da batalha? Eu vou me aproximar desse filho, vou tentar me interessar pelas coisas que ele gosta, e coisas eu falo mesmo, né? Jogo de que jogo é esse? Até para criticar um Sim. jogo, ou até para criticar uma música, eu tenho que dizer ele que eu ouvi. E eu ouvindo, eu Uhum. assistindo, eu vou ter parâmetros para dizer, olha, isso aqui não achei legal, porque eu acho que não reflete esse valor. Sim. Então eu Sim. vou ter subsídios para criticar e ele vai entender meu ponto de vista. E não só Uhum. porque ele gosta, não serve. Né? Porque ele se interessou, Uhum. não serve, porque é coisa de adolescente. Então esse é o primeiro ponto. Uhum. Depois, claro, que a gente faz muito acordos com eles. E Uhum. só se aprende com consequência. Existe uma diferença grande em termos conceituais, em termos de prática, entre uma sanção por Uhum. reciprocidade e uma sanção expiatória. O que é isso? Certo. Quando a gente pensa em punição, a gente pensa em uma sanção que não tem a ver com a falta cometida. Como? Sim. Ele combinou comigo que ia para uma festa, que ia chegar meia-noite. Eu comecei a Uhum. ligar, ele não atendia o celular, desligou, chegou em minha casa às 3 da manhã. E Uhum. aí eu vou chateadíssima, porque ele quebrou um acordo, não me deu nenhuma satisfação, não me considerou a minha preocupação, tudo que eu imaginei que pode ter acontecido nesse momento que ele estava Sim. ausente, eu vou e tiro o celular. Então, o Uhum. celular, enquanto uma consequência do que ele fez, não tem nenhuma relação direta entre trair a confiança, não sustentar a Uhum. palavra, tá? Não fazer, Uhum. quebrar um acordo e ter o celular. Perfeito, ele vai deixar eu o quê? Não vou mais enrolar minha mãe porque eu quero ter meu celular de volta. É essa Uhum. lógica que rola na cabeça. Sim. E o que a gente quer Sim. desenvolver aí, que é a palavra, né? A confiança, ele não refletiu. Nessa, Não. nessa lógica, eu não levei para o meu filho essa reflexão. Como Uhum. então propor uma sanção para reciprocidade? Então, essa sanção do celular é expiatória, está espiando a falta. Você Sim. fez uma coisa errada, Sim. ele castigo. Beleza? Tá. Né? Então, essa coisa que é Uhum. arbitrária. Não tem nenhuma relação entre o uso do celular e, a questão de chegar em casa tarde, fora do horário. Uhum. Como seria a sanção por reciprocidade? É, perdi a confiança em você. Estou insegura do que Uhum. você. Não sei se posso deixar você ir Uhum. para a festa de novo. E vou ter que te buscar a Uhum. próxima vez ir para a festa, porque eu não Uhum. confio mais que você falou comigo uma coisa e você não cumpriu. Então, esse Uhum. adolescente vai ficar um tempo sem poder sair sozinho, um tempo eu buscando ele na festa, para até eu Uhum. voltar a reconquistar essa confiança do que ele quebrou comigo. Uhum. Porque o que está em jogo aí é a confiança, é a palavra. Sim. Nesse Sim. exemplo aqui. Então, isso seria uma sanção por Sim. reciprocidade. Ele vai ter uma consequência. Se não vai para a próxima Sim. festa, você não vai, porque eu não posso te buscar. Você vai voltar agora da Uhum. festa comigo. Então, eu vou Uhum. atrelar alguma coisa que tenha um Ao, sentido ao fato em si. exatamente ao fato em si. Quando é que eu poderia tirar o celular? Eu poderia tirar o celular. Mas quando esse celular tivesse alguma coisa a ver com a falta o celular fosse o ponto Sim. de Como questão. deixou de cumprir alguma coisa, por exemplo, tarefa, a aula tá rolando e eu tô no celular, Isso. Então, ó, eu tô né? percebendo. E aí também é o tom, que não é um tom de Sim. punir, é um tom dele entender que aquilo ali tem uma consequência para ele. Para ele, não é para mim. Se você Sim. tá vendo aula no celular e se distraindo, eu tô entendendo que isso Uhum. não tá sendo bom para você e você não tá tendo autocontrole. Então eu vou retirar Sim. e você vai, a gente vai Vou te tentando ajudar nesse juntos. controle. Isso, é isso. Eu vou favorecer com que você. Não é quando você conseguir fazer, eu te devolvo. Como ele vai fazer se tá sem o celular? Então é uma Uhum. construção. Vamos então ficar 10 minutos com o celular, depois você me devolve. E aí, no momento que você Uhum. vê que consegue deixar ele do lado e você assiste a aula sem ter vontade de pegá-lo, você vai aumentando esse tempo do celular ficar perto de você. E vai levar 10 minutos, outro dia vai levar meia hora. A gente vai vendo se você está conseguindo Uhum. construir esse autocontrole. Então, o foco Uhum. desse positiva é na habilidade e não no bom comportamento.
apenas. Sim. Então, a habilidade de quê? De ser responsável. Eu falei uma Uhum. coisa, eu vou cumprir. De Uhum. ter autocontrole, com uma certa autonomia, ter independência, ser Uhum. empático. Então, se você pensa em habilidade de vida, em habilidades, em Uhum. competências, isso é a longo prazo, Sim. né? Não é Sim. imediato. Então, meu filho Sim. pode se comportar mal e está aprendendo coisas com isso. Uhum. Porque para a gente Uhum. olha os erros, as falhas, as faltas, como uma oportunidade de aprendizagem. Então, é quando meu filho Uhum. mente para mim, que vou ter a chance de ensinar o valor da verdade. Esse foi um exemplo do Sim. adolescente que mentiu. Então, a gente Uhum. tem que buscar o que é que essa oportunidade que ele errou, que ele Sim. falhou, eu posso usar para ensinar alguma coisa a ele. Um filho menor fez uma birra, jogou tudo para cima, quebrou. Eu vou ajudá-lo, né? Maneiras de tentar ajudá-lo a se autorregulando. Até Que porque eu a gente posso precisa oferecer uma. entender que, inclusive, a birra faz parte do desenvolvimento. Então, que vai ter birra em alguns momentos e que a gente vai ter que acolher, né? E para que ele possa desenvolver esse controle, né? Muitos mal comportamentos que os pais julgam como mal comportamentos são comportamentos naturais da idade. O adolescente que testa, que tudo, a gente fala que é uma Falar birra aquele. no verbo. No verbo, porque Uhum. o 3 anos faz birra comportamental, joga no chão, grita. O Sim. adolescente, a birra é no verbo, vai lá, mas você argumenta tudo, ele fala, mas eu não concordo, eu acho que você está Uhum. errada, e fica ali naquela, né, naquela Às vezes luta, até concorda, mas quer discordar. se opõe. Então é Uhum. natural, o adolescente que passa por essa fase sem exercitar isso, está tendo aí Uhum. algumas. A gente tem que se preocupar mais com aquele que está vivendo na íntegra Claro, isso aí, né? Porque é assim que a gente claro. vai exercitando, aprendendo essas habilidades de vida, de conversar, de negociar. Claro que tem uma hora, Paty, que assim, eu também sempre digo isso, que a gente vai argumentar, vai ouvir, não concordou? Ok. Você não concordou, mas a Uhum. palavra final é minha. Uhum. A gente tem que exercitar essa autoridade. Tem uma hora que a gente vai frustrar Uhum. mesmo, vai ouvir, vai dialogar, vai explicar, mas a palavra final, se ele não quer entender naquele momento, Uhum. e eu tô vendo que aquela situação não é protetiva em termos físicos ou emocionais, eu não vou permitir, Sim. porque da minha responsabilidade é cuidar desse adolescente, dessa criança. Então, se ele está se Uhum. colocando em risco, se se dar conta das variáveis que estão em jogo pela limitação da maturidade ou limitação cognitiva, cabe a mim, enquanto mãe e pai, fazer isso por ele, mesmo frustrando Uhum. ele inicialmente. Então, eu É. te amo e a resposta é não, você não vai dessa E vez. uma Você não... coisa que a gente vê muito é a dificuldade de manter essa frustração, assim, né? Não suporta a frustração do filho. Então, a mínima frustração já cedeu, já voltou. Então, todo o caminho que estava percorrendo foi todo perdido, né? Vai por E água abaixo. a gente ensina nossos filhos que eles podem testar mais um pouquinho, que a gente acaba cedendo. Tudo que a gente não quer. Os Uhum. pais falam, mas eles vão até o fim, vão até o fim, porque eles já aprenderam com a nossa resposta, que se ele insistir mais um pouquinho, a gente acaba cedendo. Então, é Uhum. muito importante a gente se dar conta do que a gente está Uhum. favorecendo para aquele mau comportamento acontecer. Se é uma relação de respeito mútuo, se Uhum. é uma relação dialógica, com certeza meu Uhum. filho está se comportando porque ele tem algo dessa relação comigo. Então, se eu mudo, se eu me dou conta de algumas coisas, eu me posiciono de outro jeito, ele também vai responder de outro jeito. É um eco. Uhum. Então, muitas vezes os pais Uhum. falam, eles testam até na hora que eu não aguento mais e eu cedo. É nessa hora que você Uhum. ensina para ele, olha, insista, que eu não Uhum. sustento, e eu acabo cedendo. Então é muito importante, Continue por aí, né? porque eu não suporto sua dor, eu não suporto seu Uhum. sofrimento. A gente não diz isso, mas a gente mostra isso pela atitude. Sim. Então é muito mais positivo a gente tentar falar menos e sustentar, Uhum. né? Sustentar essa frustração, porque a gente vai ter internamente uma certeza. O que é que nos empodera em sustentar isso? Ninguém gosta de ver filho sofrendo. Foi Maria, né? A gente queria Uhum. Uhum. a gente pegar todas as dores deles pra gente. Mas quando a gente Uhum. faz isso, a gente deixa eles muito vulneráveis para a vida lá fora, porque não vai ter uma mãe do lado dele o tempo inteiro poupando ele de frustração. Muito pelo contrário, vai Sim. ter um mundo muito hostil, que vai dizer a ele Uhum. muitos nãos. E ele não tem um Uhum. arcabouço interno que sustente isso. Então, cada vez que o nosso Uhum. filho chora, ou se corre para bater a porta, ou se Uhum. chateia, e eu tenho uma argumentação, né, consistente para mim, eu vou sustentar porque eu estou criando uma coraça interna, uma condição de lidar com a frustração.
É frustração sim, pequenininha hoje, é um não que eu disse pro brinquedo, é um não que eu disse para uma festa, é um não que eu disse para dormir na casa de um colega, porque tem um motivo. Eu não vou criar a é, situação de não para frustrar. Tem uma razão. claro, É um não para um brinquedo que ele acabou de ganhar e não é hora não é Natal, não é Dia das Crianças. São coisas da vida que é quando ele uhum, chora diante desse não, que é um não constitutivo, eu vou saber que ele está ganhando, né, sim, força interna ali, substrato interno, para dar conta das frustrações amanhã de um término de um namoro, de um não uhum, diante de um emprego, de perder um primeiro vestibular, enfim, né? Os não que a vida sim, vai colocar. sim, sim. E aí E eu isso me costumo acalma, dizer né, assim, Paty? Porque acho que quando a gente pensa nessa claro, lógica, a gente fica, olha, eu tô fazendo está bem, né? contribuindo para o crescimento. Isso, isso, Você está isso. E contribuindo a para o culpa diminui. amadurecimento do seu É. filho, claro. Uhum. E dizer não, né? Eu repito isso sempre assim, dizer não dá muito mais trabalho que dizer sim. Às É vezes a gente diz amor. 20 não para poder entender um, né? Às vezes a gente repete esse não muitas vezes para entenderem que aquilo é não mesmo. E sim, acabou, não tem conversa. Então, não é assim, é muito mais amor. E é engraçado, eu trabalhei muito tempo com dependente químico, né, até com Nery, e eu me lembro de ouvir de um adolescente assim, meus pais não me diziam não. E eu achava que eles não se importavam comigo. Porque tudo que eu Exato. pedia, eles me diziam sim. Inclusive, às vezes, eu sabia que eu estava pedindo coisas que iam me fazer mal, mas eles estavam deixando. Então, eu Nossa, sempre tive a dúvida se eles gostavam, me amavam, entendeu? Eu ouvi isso de um adolescente de uns é. 18 anos, mais ou menos, É, né? é Então, assim, um exemplo muito ilustrativo disso, porque dizer uhum, não é trabalhoso, é desgastante. E só faz isso quem está cuidando. É amor. uhum, Por mais que a uhum. resposta deles imediata seja não gosto de você, você é Você é a chata, pior mãe vou do mundo, é uma embora, frase, essa é a menina, pior que eu mãe do mundo, ouço, que é uma louco para maravilha. crescer, para ir embora dessa casa. Isso aí é a resposta imediata. Mas ali, na hora que você Uhum, está doente, que seu filho está doente, está com um problema, quem é que ele corre? É para aquele uhum, que dá tudo, para aquele que dá esse não, que chega junto. Porque isso é amor, isso é cuidado, isso é proteção. uhum, Como você falou uhum. desse Isso é adolescente segurança, aí. É segurança, exatamente referência. Que né? como a Porque gente não fica é sem. limitar, é você Exatamente. dar segurança. E como isso que você está falando, assim, esse adolescente, né? Geralmente a gente pensa de um caminho que vai, né, para as drogas, enfim, não é categórico, mas a gente vê Transgressões. muito Uhum. transgressões pedindo isso, pedindo que alguém me barre. Porque barrar, eu tô olhando para você. Você é Sim, importante para mim. É, sim. eu me preocupo, gasto tempo, investimento em você. Uhum, E é isso que a disciplina uhum, positiva traz. Todo ser humano busca como propósito de vida ser importante, ser aceito e ser amado, uhum, né? Que é o uhum, pertencimento. Quando é que eu uhum, pertenço a você? Quando você despende tempo uhum, para me ofertar. Quando você está uhum, ali para se comprometer comigo. E dizer não é uhum. comprometimento. Sim. Né? Dizer não Sim. é eu dar conta de a Uhum, sua dor, da sua raiva, eu dar conta da sua fala que me ofende. Mas eu não vou tomar para uhum. mim isso, porque eu tenho Não. obrigatoriedade como mãe e autoridade de fazer o que você precisa, o que é necessário para Uhum, você, e nem sempre o que você deseja. uhum. Como isso é difícil para a gente, para os pais, né? Eu digo a gente também como mãe. Sim, sim, sim. E acho que assim, demora um tempo para a gente fazer essa transição Sim. e acho que precisa de estudo. A gente precisa estudar, porque não é simplesmente a gente repetir o modelo. Repetir o modelo, a gente conversou, não funciona. Travou um Uhum. pouquinho. Travou? Não, voltou. Botou. Pronto. Então, a gente precisa investir um É. tempo em ler sobre o assunto, em se trabalhar até para conseguir, né, lidar com esse filho. Então, algumas situações em que eu vejo os pais, às vezes, muito angustiados porque não estão conseguindo alimentar. Eu encaminho o pai para terapia, a mãe para terapia, deixa o adolescente quieto, vão Uhum. fazer terapia para Isso. trabalhar em suas questões e conseguir lidar com o adolescente, porque do adolescente não está indo nada de errado do que a gente tem visto. O adolescente Uhum. está no comportamento habitual da geração dele, né?
É Eu tô verdade. falando muito de adolescente, mas algumas pessoas falaram aqui, né? Muitas mandaram um beijo, você é maravilhosa, para você, viu lá. Hum. Eu não tô vendo, a E gente acaba ficando concentrado e não acompanha. E muitos perguntaram assim: e com a geração de 10 anos, com o pessoal de 10 anos, como é que funciona isso? Tem É, alguma coisa especial? Tem algum. Né? Eu tenho dois de 10 aqui. pra... o que eu falo, Paty, é que mudam os desafios. Os Uhum, desafios, quem tem um filho de 3 anos vai ter um tipo de desafio. De uhum, 2 anos é a idade da birra, né? A questão de tirar a fralda, a entrada na uhum, escola. Quem tá com filho de 10, de 7, de 8, vai ter outros desafios, que é fazer o dever de casa, aquela questão mais escolar, eles estão em outra fase de desenvolvimento, começam a testar realmente essa coisa de mais autonomia, fazer sozinho, quer uma independência. O 10 uhum. está entrando na adolescência, né? A puberdade aflorando aí. O Sim. adolescente, então assim, na verdade, o olhar da gente nessa perspectiva é você poder compreender um pouquinho desse Uhum, desenvolvimento, o que é uhum, típico, o que é esperado, e o uhum. manejo é o mesmo, porque é o princípio de olhar para a criança, para o adolescente, da mesma forma. Então, como é que eu vou Sim. pegar esse desafio de comportamento, que eu estou vendo como um problema? Eu não sei o que os de Uhum. 10 estão trazendo, 9 e 10, mas o que eu vejo geralmente é uma questão de não querer fazer dever de casa, ficam mais preguiçosos, tudo é o embate, Eletrônico, quer ficar no excesso de, eletrônico, enrola. exatamente. Excesso de tela, ou então Uhum, tudo menos a escola, né, nesse sentido de, uhum, não, da maioria, né, não ter. Então, isso é um desafio dessa idade. Como eu posso, qual é a leitura da gente na perspectiva da disciplina positiva? Como eu posso usar esse desafio de comportamento para ir ensinando algo ao meu filho? Então, eu estou vendo que ele está sendo irresponsável, estou vendo que ele está uhum, sendo uhum, procrastinador. Como eu vou desenvolver uhum, isso? Aí a gente tem várias ferramentas, que é o quadro uhum, de rotina, que é o limite mesmo. Nenhuma criança de uhum, 10 anos vai se controlar com o uso da tela. Só que a gente precisa uhum. comprar uma briga aí muito grande de aqui em casa. Eu estudei, eu li, ele já tem compreensão, pegar um artigo, pegar o que a Sim. Sociedade de Pediatria defende, pegar uma cartilha, ler para ele e falar, tá vendo? Esse Uhum, quantidade de tempo que está ficando na tela é prejudicial para você. E eu, como mãe, não vou uhum, permitir isso. Então, aqui em casa, uhum, a tela vai ser 1 hora por dia, supor. uhum, Que horas que vocês preferem? Pronto. uhum, Eu vou colocar um limite e vou ouvir, né, esse filho para ver qual a opção dele. Ele pode fazer uma uhum, escolha inicialmente que eu acho que é ruim. Ah, eu quero de 8 às 9 da noite. Você sabe, como mãe, que esse horário vai comprometer o sono, não é o ideal. Posso até argumentar. Não, mas eu quero uhum. assim, porque eles querem vencer em alguma coisa, né? Sim. Ok, vamos deixar a Vamos situação, experimentar. mostrar por si só. Pode ser que ele se desafie, durma, porque é provável para você que isso não é um problema. Como pode ser que seja um problema, demora de dormir, de manhã não consiga acordar. Eu vou retomar isso. Você percebeu que aquela é o seu acordo para você não está fazendo bem? E se é uma Uhum, relação de conexão, eles assumem. Porque não tem uhum, ali uma rivalidade de quem está com a razão, né? O uhum, tom da relação, o que se construiu de afeto, de conexão, né? De estar junto, eles baixam a guarda porque você não está ali para mostrar para ele que você está certa. Está ali para ir uhum, fazendo que ele descubra como é que ele funciona. Então, para uhum, um filho, pode ser que ele pegue de 8 às 9 da noite e que ele durma logo depois. Não é o comum, tá? Que a gente uhum, vê em termos de uhum. literatura, de pesquisa, mas Sim, pode ser que sim. essa criança não tenha nenhum impacto grande. Isso não afete o Uhum, sono dele. Então, eu vou deixar ele uhum, experimentar isso. O outro pode ser que sim, né? Que essa 1 hora sim. perto de dormir seja um problema. E aí a gente vai junto Uhum, percebendo isso e reformulando os acordos para o bem uhum, dele próprio. uhum, Então é um uhum. investimento que demanda, né, tempo, acompanhamento, olhar. Não dá para fazer isso com ausência. Sim. Não dá. Essa vertente implica que a gente esteja perto mesmo, né? E eu Seja, acho que é importante, assim, que os pais compartilhem desse pensamento, né? Porque não adianta, assim, a mãe vem com toda essa compreensão, com todo esse trabalho, né? E aí vem o pai, fura a fila. Ou o é, contrário, né? eu Ou... faço, eu faço muita formação de grupo de pais. E tem Uhum, muitas famílias que os pais vão, o casal vai junto. Tenho visto muito isso, mas tem aqueles que o pai não acompanha. Geralmente, eu já tive situação de o pai e a mãe não, mas foi exceção, uhum, né? Tive 2 casos. uhum, A maioria, a mãe que encabeça isso, o pai não vai. Mas é muito, muito frequente o relato de que eles começam a ver a mudança no filho e começam a dizer, olha, esse negócio
né? Baixa a guarda. Esse negócio funciona, é interessante. E vão se aproximando pela observação da relação se constrói. Então, a gente vê que realmente é um caminho. Quem se propõe a estudar, de fato, precisa estudar. Mais que estudar, Paty, é se permitir olhar para você, desfazer suas crenças, porque tem muita coisa que a gente traz aqui que está enraizado. Sim. Quantas vezes faz no automático, né? É isso. É sair do piloto automático e pensar sobre as nossas intervenções. Pensar sobre o que dói na gente, o que toca a gente. Pensar nas questões que, de fato, né, vamos nos mobilizando. Porque, às vezes, tem coisas que me incomodam muito no meu filho que, para você, ia passar batido. Então, passa pela nossa história. Então, esse olhar pra gente, que a gente chama parentalidade consciente, é sair do piloto automático e fazer as coisas que a gente repete sem se dar conta, para começar, de fato, a fazer uma autoanálise a partir da relação com esse filho. Então, não é só ler e estudar é essencial, mas vai também numa oportunidade de você se debruçar sobre a sua história, sobre a sua biografia, sobre o pai e a mãe que você teve, a criança que você foi. É um trabalho, né, de transformação mesmo. Eu vejo, às vezes, assim, aqui, né? Apesar de são 2 de 10, são gêmeos, são fases diferentes, são temperamentos diferentes. E um deles está numa fase de tudo estoura, faz estardalhaço e faz aquele, sabe? E há muito tempo que eu só faço olhar e espero acalmar. Antes, sabe? Ainda teve uma fasezinha de... E eu tô esses dias na casa da minha mãe às vezes olha e diz assim, você não vai fazer nada. Esse chilique desse tamanho, mas sabe assim. E eu espero. E daqui a pouco passa e volta. Mãe, desculpa, estava errada. Hoje é assim, porque você quer. Então, assim, é muito mais produtivo do que eu entrar na hora, no grito, disputar berro, me aborrecer, né? Então, e o que é que faz? Acho que é uma pergunta que eu vou te fazer para responder, talvez, para as pessoas que estão aí. O que é que faz você não intervir nesse momento, mesmo com o julgamento dos outros? Né? Essa mãe tá aí, né? Não tá fazendo nada. O que é que faz você não intervir e você esperar? O que é que, né? Pronto, para mim é importante que ela saiba se acalmar, que ela saiba dar conta desse chilique e refletir o que é que foi aquilo. Né? Eu não vou poder, porque eu não sei nem o que estava acontecendo naquela situação para tanta fúria, para tanta, né? Então eu deixo e normalmente depois disso vem uma conversa. O que aconteceu? Por que estava assim? O que é que pensou? Né? A maneira de reagir. E aí, aos poucos, as coisas vão diminuindo. Às vezes acontece a mesma coisa de novo. Acontece. A gente pode passar por isso. Eu acho esse seu exemplo tão bacana e potente para a gente poder analisar, que eu acho que aí tem a questão do respeito, que você legitima para ela, que ficar com raiva é do humano. Isso não tem uma condenação, não tem uma vergonha. Tá? Ao mesmo tempo que você fala que a gente pode aprender a lidar com essa raiva. Você quer que ela se controle. Sim, eu quero que E o melhor lugar para você ajudar ela a aprender é dentro da casa dela, né? Com você, que é a pessoa que mais ama. Então, a conversa posterior é mostrar que aquilo ali você respeitou o momento, mas você acha que tem outras formas mais saudáveis de ela conseguir ir se autorregulando. Porque inclusive, é um processo de autorregulação. A gente conversa sobre assim, será que você vai poder agir assim em qualquer outro lugar? Será que você agiria assim? Porque se for agir assim, vai ser complicado. Ninguém vai tolerar. Né? As pessoas não vão tolerar esse tipo de atitude. Então, agora, Paty, o que eu acho que é muito bacana, não sei se você faz, mas eu queria contribuir, além desse julgamento, né? Como é que vai ser em outros lugares, ninguém vai tolerar, como é que vai ser vista, isso é importante fazer ela pensar, mas também ajudar ela a pensar em como fazer. Que outra alternativa você pode ter nessa hora? Você está com vontade de explodir, você fica cega. O que é que você pode fazer? E aí, com eles pensando, respirar, ficar sozinha. Tem uns que falam, não quero ver ninguém, então se afastam de mim. E aí, ir pensando em estratégias para poder muni-la de alternativas para na situação futura ela saber, lembrar daquela conversa, olha, estou perdendo a cabeça. O que é que eu posso fazer para aquilo ali? E é uma aprendizagem de autorregulação. Sair do impulso. Começa a ficar irritada, se afasta um pouquinho, sai do ambiente, respira, né? Dá uma volta e volta para pensar. Né? Favorecer que ela vá podendo. A gente juntou com ela, no caso você juntou com ela, e pensando em estratégias para agir naquela situação semelhante, sem ser dessa forma. Porque dessa forma ela vê que ela depois se arrepende, que ela se expõe, que ela fica envergonhada. Então isso para tudo, a criança pequenininha que tá fazendo birra, a mesma coisa. Só que ele tem
menos condição neurológica de fazer isso. Então, eu vou ter que suportar mais Uhum. ainda, entender, você ficou traduzir. Acho que é muito importante a gente ter esse espelho. Na hora que tá vendo a Uhum. situação ali que tá caótica, tal, realmente respeitar. Até se a gente não dá conta de ouvir, de assistir, incomoda muito, a gente sai. E dizer, eu me Sim. afasto porque eu não suporto ver você daquele jeito. Então, sua mãe Uhum. vai se afastar quando você se acalmar e voltar para o seu prumo, a gente está aqui para conversar. Estou à É, sua disposição. Então, é sempre é, dando, né, uma coisa tão... Isso é tão sim. respeitoso, mas também Uhum. tão firme, de que eu Uhum. não estou ali assistindo aquilo e achando Que que não é. está fazendo ele engolir uma emoção, Exatamente. né? Exatamente. Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ensinar as pessoas em qualquer fase da vida a colocar a emoção no lugar certo. Então, assim, a gente difere de animais porque a gente tem a capacidade de falar. Então, a gente Uhum. precisa aprender a dar nome aos sentimentos, a dizer, né, o que sente e a identificar as coisas que não vão bem. E com a palavra, a gente colocar isso para fora. E a gente precisa ensinar isso desde pequeno. Porque se a gente diz assim, né? Engole esse choro, para agora essa birra, pare agora com Não, isso. engole esse choro, é algo muito desrespeitoso, né? Engula esse choro. Quer dizer, é uma coisa de Engula. engula, né? Enquanto a gente engolir o choro e sofre na vida adulta por ter engolido, não sabe nem o que sente. Uhum. E isso, Se além da somatiza. questão subjetiva, né, é neurológico. Você dá a palavra, você está organizando ali a sinapse nervosa. É uma experiência de outra ordem. Sim, Passa do sim. corpo, É do né? Você, desenvolvimento você neuropsicomotor. exatamente. Você passa a birra, aquela explosão ali de emoção, de substância química. Você pode falar muito melhor que eu isso. E quando você dá a Uhum. palavra, você está acionando a outra área do cérebro, que vai contextualizar aquilo ali, vai dar né, um Uhum. contorno Outras àquilo ali, conexões. outras conexões neuronais. Então você está É, mudando o seu mais cérebro, né? Você saudáveis. muda o cérebro da Sim, criança ali com essa sim, intervenção. sim. É, e a Né? neuroplasticidade mesmo muda Então, mesmo, uhum, né? A uhum, gente muda a uhum. postura com isso. E aqui E você na fala, né? escola, Os sintomas, né? O que você fala vai virar sim, quando a gente não fala, vira vira somatiza, sintoma, vira vira sintoma. Aquela sintoma. frase, para onde vão nossos silêncios quando a gente não fala o que sente, né? O Uhum, silêncio vai para algum lugar. sim, Doença ou física sim, ou psíquica mesmo. uhum, Sim, diga, você pergunta da sim, escola. sim. É, eu ia perguntar na escola, a disciplina positiva, assim, em relação à educação. Principalmente porque, assim, um grupo mais, né, heterogêneo, a gente vê na escola, assim, crianças com demandas diferentes no dia a dia. E eu vi algum trabalho, né, falando dessa questão da disciplina positiva para os professores, para a escola, Na de como sala de isso pode aula. ajudar na sala de aula. Isso. Uhum. Você pode falar um tiquinho? É, A gente não vai é, ter é, nem é, tanto tempo. tentar ser bem breve. Assim, como eu falei, é um modelo de relacionamento humano. Então, cabe em qualquer Uhum, esfera. Eu fiz certificação para sala de aula, fiz para primeira infância, fiz para adolescência, fiz para pai. Então, assim, já fiz várias. E tem até para empresas. Porque justamente é sim, um que paradigma de legal, relacionamento. Muito. Tem para empresa, para casal. Ele tem que vários cursos, legal. porque o princípio é o mesmo. Você vai aplicar Uhum, para os contextos. E hoje não é mais uma escolha a escola não cuidar disso, porque está na base curricular nacional comum, que é a nova lei uhum, que regulamenta no Brasil o ensino, né, o currículo, o uhum. ensino, e ela traz na base as habilidades socioemocionais no mesmo patamar que as cognitivas intelectuais. Que bom. Então, você trabalhar comunicação, você trabalhar respeito mútuo, você trabalhar empatia, trabalhar respeito Uhum, à diversidade. A escola é muito potente. Você falou justamente, tem a sim, diversidade ali, saber respeitar as diferenças, usar o que cada um tem de potencial e não só olhar uhum, os defeitos. Então, a gente sim, trabalha isso na sim. escola o tempo inteiro, desde combinado de regras, de assembleias, a mediação dos Uhum, conflitos. Isso é muito uhum, potente. E eu acho que talvez mais fácil, eu penso que é mais fácil uhum. na escola, porque não tem um vínculo não é que não tenha vínculo, mas não é pai e mãe que tem uma coisa que é da gente também. A Sim. gente tem um afastamento do nosso pessoal. A gente está ali como Você consegue profissional. enxergar talvez mais distante, né, aquele E indivíduo do isso, a que relação não está. aquele Exatamente. É uma de relação pai e profissional, mãe. então você usa a técnica com Uhum. muito mais controle do que numa relação de mãe e Sim, filho, ou pai e filho, que ali é visceral. O inconsciente sim, está ali que você não se dá, né, conta. Na escola sim. você consegue separar mais. Então é muito lindo, assim, como os meninos começam a participar, você Uhum, vê a capacidade que eles têm de uhum, protagonismo mesmo. E muito, como você falou, uhum, muitos relatos que eles trazem que é assim apaixonante, porque você vai numa linha de uhum, punição, de suspensão,
E você, de repente, vê que eles têm tanta compreensão sobre o fenômeno, né? Quando eu faço mediação de conflito na escola e tem uma briga, e aí você vai ouvir as duas partes, eles percebem que você não está ali para julgar, tá para ouvir e ajudar a Uhum, resolver. Eles se denunciam, eu comecei, foi eu que comecei, eu fiquei com muita raiva, ele não passou a bola para mim, e aí eu fui, dei um carrinho. A coisa fica muito uhum. mais fluida, muito mais honesta, Muito porque mais eles sabem, verdadeira, né? Sai a verdadeira. honestidade, começa daí, né? Isso, porque eles sabem que ali estamos para resolver um problema que foi causado pelos dois, pelos três, e não ali Sim, julgar para punir. A punição pra eles vão se punir. safar, Porque eles punir mesmos têm. vai encolher e não vai falar nada, né? Exatamente. Agora é muito mais trabalhoso, né? Muito mais trabalhoso. Sim, sem dúvida, sem Mas é muito dúvida. mais potente, sabe? É muito lindo. E quando É a gente muito acredita mais nisso, não tem. gratificante, né? É, você não consegue nem Muito fazer mais. diferente. Quando você muda a chave e consegue entender o paradigma do que é olhar para a criança com Sim. dignidade, com respeito, de dar voz a ela e ser firme, ser autoridade, você Uhum, faz aquilo já no seu, o seu é automático, vira isso. Essa é a nossa sim, esperança, né? Que esses pais possam sim. trilhar um caminho, uma Uhum, travessia, que consigam daqui um tempo ter o uhum. automático esse jeito de funcionar e não mais o que a gente estava acostumado. É uma Tem aposta. Daniela Ribeiro tá mandando, diz que Gegel manda um beijo, filha dela, viu? Ai, Gegel. Gegel foi Dani uma foi minha aluna colega de nossa. infância, amiga assim do Ai, coração. nossa, Gegel é Acompanho o uma Gegel, filho, fofíssima. fofa. Massa. Um beijo, minha linda. Várias pessoas aí mandaram beijos. Me diga uma coisa, e o pai, a mãe, né, os pais ou os educadores que tiverem interesse em disciplina positiva, como é que podem fazer isso? Onde que buscam? O que é que tem que fazer? Tem o meu site, que eu tenho Hum, feito isso nos últimos anos, bastante difundido essa ideia, faço formação de professores, faço grupo de pais, então meu site sempre uhum, tem lá a agenda. Tem a uhum, PDA, o meu site é Larissa Machado, oficial, hum, o Instagram é esse, né, Lari underline aham, Machado, e tem muita gente trabalhando nisso. Botar no Instagram, disciplina positiva, você vai ter um mundo de gente uhum, trabalhando nessa vertente hoje. E no Brasil tem a Associação de Disciplina Positiva Brasil, que é PDA Brasil, que também é um site, uhum, lá também tem várias formações, vários cursos. Todas as pessoas que são certificadas no Brasil também estão lá cadastradas, tanto para na Bahia. Quem é que aham, trabalha com isso na Bahia? Você vai lá encontrar. Em São Paulo, no Rio. sim, Então, para quem não conhece, assim, começar a procurar, vai ter muita fonte, que bom, porque tem que bom. sido um tema muito discutido, justamente porque a gente vê o quanto que ele transformador, quanto que é potente. Uhum. Quem conhece, que sim, se sente tocada por isso, realmente é um caminho sem volta. Ai, que bom, adorei. A gente não vai ter muito tempo, Lari, A aqui. pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Muita gente concordando, batendo palma, falando. Aí falaram do G9. Aí Messia, que é uma psicóloga lá de Conquista, ele colocou que a gente Hum, aprende a ser mãe e pai, né? Termina aprendendo no dia a dia. sim, A Anicélia, Larissa, você é uma inspiração para mim. Mali, uma referência. Lave, quem ama educa. minha mãezinha. Beijo, É, minha grande inspiração. Foi com ela que eu ouvi quanto criança que educar com ternura e limite. E hoje a gente fala uhum. firmeza e gentileza. Então veio dela e essa. Não é à Sim, toa que eu sou a pessoa que defendo isso, porque vivi na minha família o tempo sim. inteiro esse lugar de discurso, de diálogo, de muita Uhum, empatia. Meus pais sempre foram casa cheia. E uhum, nós somos amigos deles, os meus amigos convivem como se fossem amigos. Então, isso é uma uhum. referência que a gente leva. E eu tento fazer Sim, isso com meus filhos, né? Também. sim. Da nossa casa ser o nosso lugar de segurança, de conforto, de E não garantia tem nada de. melhor, né? Do que Não para os tem. filhos, assim, a gente. Eu me lembro disso aqui em casa também. Meus amigos todos, até hoje, vêm aqui para casa, né? Para casa de minha mãe. É, E lá em casa também, vai todo mundo para lá para casa, seja quantos é, forem. E isso é. é muito gostoso, eu acho que para construir esse espaço deles e para a gente se aproximar deles e entender o que está acontecendo, né? Para a gente conhecer os Sempre amigos, para a gente entender trazer para perto, né? Parte da com adolescência é isso. certeza. Então, eu dizia assim que a casa de meus pais era o QG. Então, Uhum, carnaval, que é lá em Ondina, na Vitória, eu morava no Caminho das Árvores, e eles saíam para levar a gente, buscava a casa cheia de uhum, colchonete, de filho. Então, isso é uma forma também de estar
participando integralmente, Claro, ó, de olho, eram claro. espertos, né? Então tá ali, Sim, perceber alguma coisa, você tá ali pontuando, né? Porque tem muita conexão, então você vai escutar aquilo como cuidado e não sim, como uma intransigência. E sim. vai, né? Eu acho que isso é uma grande sabedoria, assim. Eu valido muito, reconheço muito isso neles. E sou eternamente grata, porque até hoje a gente convive Uhum, muito lá e tem prazer de estar junto. Isso foi a construção dos dois, né? E é muito lindo. uhum. Eu espero poder ter a mesma competência de possibilitar isso Que com os meus bom, que filhos também. declaração de amor linda. É, mas é mesmo. Lari, muito obrigada, adorei, viu? Eu que Adorei agradeço, nossa Pati. live. Muito. Eu acho que a gente. Adoro conversar sobre isso. Ai, É que um bom. prazer Então que vamos mais marcar pessoas outras possam ouvir. vezes. Vamos, É, vamos. Quanto mais a gente viu? espalhar essa sementinha, né, e fora, mais Sim, gente vai poder compartilhar disso, mais lares vão estar se transformando, mais escolas. E a gente vai fazendo a mudança de pouquinho em pouquinho, porque vem de baixo, sim. não vem de cima. Né? Eu acredito É. muito numa geração mais ética. Tá faltando Uhum. muito isso, né? A corrupção não tá lá em Muito. cima, tá no dia a dia. Quando a gente Claro, permite, né, coisas com nossos filhos. Então, sim. somos modelos. É Todos se os olhar. valores, né, humanos que a gente precisa trabalhar desde de pequenininho. Sim, Né? É dentro e de pela nossa casa. experiência, pelo modelo que a gente é. Então, também se olhar, o que é que eu estou pregando para o meu Claro, filho? claro, claro. Com certeza. Viu? Tá bom. Muito Um obrigada, beijo meu amor. grande. Vou Um salvar aqui, beijo. tá? Vou te Salve. enviar. Beijo. Obrigada. Um Tchau. beijo. Obrigada a você.